Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. O curso foi bem direto, não ficava perdendo tempo com coisas que não fossem realmente práticas, mas sem perder também o embasamento teórico, né? Então as aulas eram curtas, davam uma visão prática boa, mas sempre vinha com embasamento teórico depois para poder aprofundar no tema através dos artigos que eles indicavam. E na prática do dia a dia foi um curso muito importante. O curso veio agregar muito na minha formação médica. Os gráficos também ajudaram bastante a gente situar tudo que a gente precisa. Achei super interessante, super boa a didática. Até as aulas quando são online, né, quando são perguntas e respostas, eu achei super interessante, trouxe bastante casos práticos. Vale totalmente a pena. A gente, logicamente, só em você agregar mais valor ao teu trabalho, porque quando você se sente mais seguro, você, logicamente, vai atender melhor o seu paciente. Em tempo curto, você pode aproveitar os intervalos e assistir. Essa aula de 15, 20, às vezes até de 5 minutos. Eu achei assim, sensacional, muito prática, muito objetiva, muito clara e muito atualizada. Evidentemente, a gente nos dá mais segurança para a gente poder desenvolver no consultório. Dá mais embasamento, tem várias perguntas e respostas ali, né, nas aulas, e que isso é da vivência prática de cada colega. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente consegue também destrinchar, né, os problemas dos nossos pacientes. Né? Meus pacientes estão muito felizes, estou fazendo ele perder peso, equilibrando eles, tendo menos inflamação, dando para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, o curso é muito completo, né? Muito completo, muito amplo, traz bastante informação baseada na ciência. E, assim, a didática é muito interessante. Outra coisa que eu acho muito boa é a forma como dividem as aulas. Aulas muito longas hoje em dia, talvez a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a elas, seria um pouco inviável. Mas com o fracionamento do tamanho das aulas e com uma didática bem direcionada, a gente tem o que? Tempo, né, de assistir a aula, quantidade de informação passada por módulo acessível, ou seja, você consegue assimilar aquilo, não é muita informação de uma vez só, onde você não consegue guardar.
sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também. Então, vou falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo, estimulando a hipófise, e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH, estimulando a hipófise na produção de FSH-LH, e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol, e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Muitas áreas diferentes, né? Muitas especialidades e todo mundo com o mesmo tom ali, né? Integrando os conhecimentos, cada um trazendo um pouquinho da sua área. Foi exatamente isso que eu estava buscando, que a Nutrology ela traz exatamente essa perspectiva de ser mais acessível, né? No olhar do paciente de uma maneira mais individualizada. Acho isso fantástico, a comunidade médica se unindo para quem tem essas mesmas intenções com os pacientes. A gente cresce muito mais, tira dúvidas um com o outro e faz com que o nosso paciente final que ganhe com tudo isso. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos. Isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos. Isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostática, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento.
começar agradecendo o convite, né, dos organizadores para estar aqui hoje falando sobre esse tema, que é um tema que gera tantas dúvidas, né? Muitas vezes a gente recebe essas mensagens em grupo de WhatsApp, vindo de alunos ou então de colegas, sobre a manipulação. Podemos fazer isso com segurança? Posso propor isso para o meu paciente? Isso é uma opção? E aí o meu intuito com essa aula é trazer o que a gente tem de evidência científica sobre isso hoje, para vocês saírem daqui com a consciência tranquila nas prescrições que vocês forem fazer. Eu queria começar a aula trazendo essa frase do Dr. Ricardo Cohen, que ele foi o meu chefe durante algum tempo, né, no hospital que eu trabalhava aqui em São Paulo. Quando eu estava iniciando a minha carreira na endocrinologia, eu me lembro de que a semaglutida estava em estudos. A gente não tinha semaglutida, então ela estava ali no início, né, das pesquisas em humanos, que eu vou mostrar para vocês depois as fases de estudos, e eu me lembro de um dia no nosso ambulatório ele falar: a semaglutida vai mudar o mundo. Então vejam que visionário, lá pelos idos, né, de 2015, então já temos uns 10 anos, e ele já previa o impacto que essa medicação teria no tratamento da obesidade. Dr. Ricardo, que infelizmente não conseguiu vir nos prestigiar esse ano, mas que esteve com a gente o ano passado, e que é motivo de orgulho por ser o único brasileiro na nova classificação de obesidade da The Lancet. Espero que ele possa nos prestigiar em outro congresso. Mas refletindo sobre essa frase que ele falou para a gente lá em 2015, realmente eu acho que a semaglutida quebrou paradigmas, né? Eu acho que ela mudou muito as nossas perspectivas de tratamento da obesidade. E é claro que quando a gente faz uma coisa muito boa, o que acontece? Alguém copia. Então, é isso que a gente tem visto. A droga funcionou muito bem, foi acima do que a gente tinha, de qualquer outra medicação do que a gente tinha tido até agora para perda de peso. Então, é claro que vão surgir maneiras, as pessoas vão procurar maneiras de ter essa medicação ou de ter essa droga de alguma outra forma que não seja as vias tradicionais. E aí, quando você pesquisa na internet, você começa a achar coisas assim, né? Então, Ozempic natural, outra opção de Ozempic natural, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa propaganda aqui, o Ozempic que faz distinção de gênero, o Ozempic para ele e para ela, né? Então, é sério. O Ozempic para ele e para ela. Quais seriam as diferenças, né, do Ozempic para ele e para ela? A gente não sabe, mas o marketing está feito. Então, isso faz parte da nossa rotina do consultório de nutrologia. Todos vocês aqui devem ter se deparado com alguma situação dessa em algum momento do consultório. E essa foto aqui foi uma pessoa da minha família, que é profissional da área da saúde, que me mandou e falou assim: comprei isso aqui no Paraguai, posso usar? É sério, tá, gente? Não é brincadeira. Comprei isso aqui no Paraguai, posso usar? E aí ela me mandou isso daqui, eu falei: olha, assim, não posso te garantir nada com isso, não sabemos o que tem, não sei dosagem, não sei nada, né? E aí eu queria refletir com vocês um pouquinho os riscos que a gente se expõe quando a gente está tratando desse tipo de medicação. E para falar sobre isso, eu queria explicar como é que é um processo para que essa medicação esteja hoje lá na prateleira da farmácia. Então, eu quero vender essa medicação, quero que essa medicação esteja disponível na farmácia. Por quais passos essa medicação tem que passar? Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir uma molécula que funciona para aquilo que eu estou estudando. Então, isso vai ser a nossa descoberta ali da molécula. Depois, eu vou ter que fazer ensaios pré-clínicos para mostrar a farmacodinâmica, como que ela se comporta, como que é a farmacocinética, qual vai ser a via de administração. Em geral, esses estudos vão ser feitos ainda em animais, tá? Depois que eu obtenho sucesso nessa parte, eu posso preencher um formulário. Aqui eu estou falando a via dos Estados Unidos, porque, em geral, a maioria das drogas vão seguir esse caminho antes de chegar aqui no mercado brasileiro para a gente. Aí a empresa vai preencher um formulário de cadastro no FDA como uma droga investigacional, e aí, a partir disso, que serão feitos estudos em humanos. Então, no começo, a primeira fase, a fase 1 de estudos, vai ser para estabelecer a segurança e a dose dessa medicação. Então, eu vou ter uma fase de estudos menor, onde a minha função vai saber se aquela medicação é segura e qual é a dose que eu tenho que aplicar. Depois disso, a gente passa para a fase 2, onde eu vou ver a eficácia e a segurança. Então, eu vou ver possibilidade de efeitos colaterais, se aquela medicação realmente é segura do ponto de vista de custo-benefício do uso, e vou fazer estudos com humanos de uma dosagem um pouquinho maior e um N também um pouco maior. Depois disso, a gente vai passar para a fase 3, onde a gente vai ver
a eficácia da medicação naquela população específica que eu quero tratar. Então, se eu quero uma medicação de perda de peso, eu vou fazer agora esse estudo com a população-alvo. Eu quero uma medicação que vai reduzir risco cardiovascular, eu vou fazer um estudo com a minha população-alvo para saber se ela se propõe realmente aquilo que ela está se pondo. E aí, esses estudos, sim, são maiores, em torno aí de 1.000, 3.000 pacientes. E depois disso, a droga vai para o mercado. E depois que a droga vai para o mercado, ainda continuam os estudos de fase 4, para a gente ver se no longo prazo de uso dessa medicação vão surgir novos efeitos colaterais. Depois que passou da fase 3, está tudo tranquilo? Não, a gente teve recentemente a droga, a lorcacerina, que foi retirada do mercado na fase 4 de estudos, tá? Então, não é só passar por todas essas etapas. E aí vocês já podem imaginar as dificuldades que a gente vai ter pensando numa medicação que seja manipulada, né? E aí, para a gente entender isso, eu queria falar um pouquinho, em especial, sobre como é feita a semaglutida, que é bastante interessante. Eu não sei se isso é do conhecimento de todo mundo, mas a medicação é biológica. Então, como que é feito? Os genes para produzir a semaglutida vão ser inseridos numa yeast cell, num levedo, né, num Saccharomyces cerevisiae, e ele vai produzir essa medicação, tá? E aí, gente, é um organismo vivo, né? Então, ele leva um tempo até que essa medicação seja produzida. E é por isso que a gente tem dificuldade e falta, às vezes, da droga, porque eu não consigo acelerar a produção de uma medicação biológica. Eu preciso que o organismo fabrique aquilo no tempo dele, tá? E aí, gente, depois que ele está lá produzindo, durante todo esse período, até ele chegar lá na fórmula, na molécula da liraglutida, ele tem que ser refrigerado e mantido em extremas condições de umidade e de temperatura durante todo o tempo, para que eu garanta a qualidade da minha medicação final. E depois que eu vou obter lá a minha molécula, eu vou fazer uma purificação, vou isolar qualquer resíduo biológico e vou separar só o que me interessa ali de semaglutida que foi produzido. Depois disso, eu vou distribuir isso para os meus pacientes. Durante todo o processo de transporte, ele também tem que ser refrigerado e conservado entre 2 e 8 graus, para que ele chegue para o meu paciente na temperatura certa, tá? E aí, já sabemos como é o processo de fabricação e a gente já viu que dá bastante trabalho, né? Então, imaginem que antes do Dr. Ricardo pensar lá que a semaglutida ia mudar o mundo, ela já passou por todas essas fases todas até chegar lá no consultório para vocês prescreverem. Mas aí o tema aqui da aula é sobre a farmácia de manipulação, sobre manipulação das drogas em geral. E o que a farmácia magistral, que esse que seria o nome correto, tem de diferente da farmácia tradicional? Por que existe a farmácia magistral? Então, a rigor, aqui nas determinações da Anvisa, seria para produzir uma medicação que eu não encontro disponível no mercado, na formulação ou na dosagem, na forma farmacêutica que eu preciso. Então, se eu tenho que fornecer para o meu paciente uma medicação que só existe em comprimidos, mas o meu paciente não consegue deglutir e eu preciso fazer um líquido, então, essa seria ali a função da farmácia magistral, informar ali, transformar em outra forma farmacêutica, ou então em alguma dosagem que eu não tenha disponível no mercado. Então, é a partir disso, desse princípio, que a gente pensaria no surgimento da farmácia de manipulação. E aqui a gente vê, olha, que não é permitido que as farmácias façam dispensação de medicamentos que existam já industrializados, seja referência, genérico ou não, tá? Então, isso já é um ponto de atenção para a gente pensando nisso. Então, a gente sabe o que é o maior problema. Pensem no trabalho todo da produção da semaglutida que a gente teve, o quanto tempo que isso demora, e a própria fabricante Novo Nordisk tem dificuldade em fornecer a quantidade que precisa para o mercado da droga. Para que alguma farmácia faça essa manipulação, ela precisaria desse ativo biológico. E se a empresa não tem nem para ela, com certeza ela não vai fornecer para uma farmácia de manipulação. Então, a saída que as farmácias de manipulação encontraram nesse momento de falta, né, da droga, seria obter a semaglutida através de outras maneiras. Então, a via de fabricação tradicional é a via biológica, mas existem algumas tentativas de fazer essa medicação de maneira sintética, através de reações químicas, tá? E aí, o que a gente obtém é uma semaglutida bastante semelhante, mas sintética. Então, vamos procurar aqui, na literatura, o que a gente tem sobre semaglutida sintética. Eu digitei isso aqui ontem para vocês, 15 artigos a gente tem, e quando a gente vai olhar, a maioria falando sobre complicações, efeitos adversos que podem surgir disso, tá?
Então, eu pesquisei até com outro termo, né, para deixar bem claro, se a gente estiver falando synthetic ou compounded, que seria o manipulado, fica bem claro, olha, a gente tem 15 artigos aqui de ontem no PubMed falando sobre isso. Então, a nossa evidência científica sobre isso é muito pequena. Se eu for lá e digitar semaglutida, vão aparecer milhares de artigos para a gente falar sobre isso, tá? E aí, se eu quero fornecer uma medicação que vai ser semelhante à medicação industrializada, o nome disso é um equivalente, né? E o que as portarias da Anvisa dizem sobre o uso de medicações equivalentes no Brasil? Então, eles colocam aqui, olha, que sempre que você vai fazer um equivalente farmacêutico, então, se eu quero mostrar uma droga que é igual a algo que já existe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um estudo de equivalência. Então, eu tenho que mostrar que aquela substância que eu estou produzindo agora se comporta da mesma maneira do que o que eu já tenho. Lembrem que isso é ainda mais crítico quando a gente fala dos análogos de GLP-1, porque é um método de fabricação diferente. E a gente não tem nenhum estudo avaliando esse método de fabricação sintético, como que isso se comportaria. Então, a gente não tem aqueles estudos todos de fase 1, fase 2, fase 3 que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, olha, por exemplo, a AMS. Isso daqui é um estudo de equivalência da linagliptina. Então, a AMS lançou recentemente a linagliptina, que seria um equivalente, né, da droga original Traienta, que a gente vê aqui. E a gente vê que, para lançar e trazer essa propaganda para o consultório do médico, eles colocam aqui o estudo de bioequivalência, mostrando que a medicação que eles vendem é realmente compatível com a medicação original. Então, antes de prescrever qualquer medicação que seja um equivalente ou um similar, eu tenho que ter esse respaldo para poder dar segurança para o meu paciente. Então, vamos pesquisar sobre a semaglutida, o análogo de GLP-1 ou tirzepatida, para ver o que a gente acha. Muitos artigos. Nada. Não existe nenhum artigo mostrando sobre a equivalência das medicações sintéticas nesse tipo de medicação. Tá? E aí, como eu falei para vocês que é um meio diferente, né, de preparo, isso pode impactar diretamente aqui na maneira como isso se comporta. Esse artigo avaliou exatamente como que obter essa medicação através de uma maneira sintética impactaria em biodisponibilidade, em outras coisas. E pensando que talvez a medicação não fosse tão biodisponível, mas isso revelou para a gente um risco ainda maior, que ele coloca aqui que as impurezas que podem resultar nos processos químicos, se eu tenho um aminoácido a mais, às vezes, que ficou como resíduo naquela forma sintética, esse aminoácido pode ser imunogênico e fazer com que meu paciente crie anticorpos contra aquela molécula. Então, se eu prescrevo alguma medicação que tem um potencial imunogênico, além de atrapalhar e de expor meu paciente a risco naquele momento, quando ele for usar a medicação original no momento em que não está mais em falta, ela pode não funcionar ou funcionar muito menos por conta da presença desses anticorpos. Então, o perigo vai muito além de apenas terem efeitos colaterais. Eu posso realmente prejudicar o tratamento do meu paciente no longo prazo, tá? Isso que eu estou falando para vocês são de dados de agora, né? Pode ser que mais para frente isso melhore, não sei, mas por enquanto é isso que a gente tem de evidência. E é claro que, como houve uma demanda muito grande por essa droga, não só aqui no Brasil, como no mundo, e a gente viu que se popularizou muito, temos até o Ozempic para ele e para ela, chegaram aqui relatos, né, de efeitos colaterais, de problemas envolvendo aí medicações manipuladas, tá? Então, a FDA soltou um anúncio, né, falando que não recomenda o uso de medicações manipuladas por conta de não haver esses estudos que eu falei para vocês, de bioequivalência e de segurança da pureza do uso dessas medicações. Outra questão, quando a semaglutida, né, estou falando principalmente aqui da semaglutida, porque é uma medicação que já está há mais tempo no mercado e foi quem a gente viu mais acontecer essa questão da manipulação, as formas que são manipuladas incluem semaglutida sódica ou acetato de semaglutida, que a FDA recomenda expressamente não usar exatamente por esses motivos, tá? Muito bem. E aqui, um outro problema que pode advir da medicação manipulada, né, são erros de dosagem. Então, lembram lá da foto que eu mostrei do Paraguai, que a pessoa da minha família comprou? A gente não sabe que dosagem que está aquilo, qual é a concentração? Eu vou mandar meu paciente aplicar e vem quanto? Como é que eu sei? Às vezes, se você fala para o paciente, aplica 0,5 miligramas, ele entendeu 0,5 ml. E aí o paciente pode aplicar uma dose muito maior.
E o que é o problema? Que a gente tem aqui artigos relatando pessoas que aplicaram doses até 10 vezes maiores do que deveriam ter aplicado por conta de erros na manipulação ou de interpretação de medicações que não são padronizadas. Eu queria só lembrar para vocês que essas medicações são semanais. Então, se o meu paciente aplicou hoje errado, uma dose 10 vezes mais alta, ele vai ficar uma semana passando mal, até ele poder melhorar e acabar o efeito da medicação. E não tem nada que eu possa fazer para tentar melhorar isso. Eu posso dar medicações, enfim, mas ele vai ter que ficar lidando com esses sintomas durante uma semana, tá? E existem até mesmo os casos graves. Aqui o próprio CEO das empresas veio a público dizer que existem relatos de 10 casos de morte que podem estar associadas à manipulação desse tipo de medicação. E isso levou outros órgãos ao longo, ao redor do mundo, a fazerem com que haja uma proibição da manipulação dessas medicações no momento. Então, essa nota aqui é do órgão da Austrália, por exemplo, seria aí como se fosse o equivalente da Anvisa, proibindo a manipulação de análogos de GLP-1 por conta desses riscos de não haver aí um critério, uma segurança da prescrição. Aqui nós temos um pronunciamento da ADA, porque, como eu falei para vocês, começaram a pipocar tantos relatos, tanto uso de medicação manipulada, que as associações tiveram que se pronunciar. Então, a ADA se pronunciou aqui, fez um pronunciamento falando que a recomendação seria trocar para outra medicação incretínica que não esteja em falta, lembrando que a gente tem outras opções que não tiveram esse problema de falta, ou então trocar por outra medicação aqui antidiabética, porque a ADA é a Associação do Diabetes, então ela está falando especificamente sobre isso, ao invés de usar medicações manipuladas, tá? E aqui, nos pontos-chave, ela traz para a gente exatamente isso. O que seria a nossa preocupação? Erros de dosagem, imunogenicidade e contaminação com outras substâncias que podem estar presentes nessas medicações que são obtidas através de reações químicas. E aí o tema aqui do nosso congresso é que a nutrologia é uma ciência, não é uma opinião. Até agora eu mostrei aqui para vocês opiniões de órgãos públicos, de associações de especialistas, mas eu queria mostrar mesmo a ciência aqui para vocês. Então, para não ficar no âmbito só da opinião, eu separei esse artigo aqui, onde eles fizeram uma cromatografia líquida reversa com espectrofotometria de massa desses componentes manipulados e viram a diferença que eles tinham em relação ao original. Imaginem que eles bateram uma foto da molécula. E aí a gente vai comparar uma foto com a outra, tá? Observem, esse cinza é o original. Observem que todas as outras linhas, cada um deles é um tipo de manipulado. Teoricamente, era para todo mundo ser a mesma molécula. As linhas são iguais? Cada linha de um jeito. Cada um faz um pico em um lugar, cada um se comporta de uma maneira diferente. Então, mesmo que sejam manipulados através do mesmo processo, as medicações eram moléculas bastante diferentes, visivelmente diferentes. Então, isso traz para a gente muita insegurança na prescrição desse tipo de medicação. Porque se a gente prescreve isso para o nosso paciente, a gente está assumindo esse risco em conjunto, tá? E aí, é ilegal manipular? Eu quero fazer mesmo assim, é ilegal? Perante a lei, você poderia manipular a semaglutida se houvessem fornecedores autorizados na Anvisa, lembrando aqui que a Anvisa só tem autorização para semaglutida biológica, não para semaglutida sintética, por enquanto, tá? E no caso da tirzepatida, que ainda não está disponível no mercado, seria sim proibido essa manipulação. Ela não pode ser feita, isso seria sim ilegal, tá? E um outro ponto que a gente tem que saber, eu trouxe aqui para vocês, essa foto é da caneta de teste da liraglutida similar, que vai chegar também como um lançamento aí para o final do ano. Eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, e a minha principal dúvida quando me apresentaram foi, e o custo? Quanto é que vai custar? E para minha surpresa, assim, o custo não é muito diferente do que a gente já tem. Por quê? Porque é muito caro para produzir mesmo. O processo, ainda que sintético, é caro para a produção. A embalagem é caro, o transporte é caro. Lembra de toda aquela cadeia que eu mandei para vocês? Então, quando a gente vai fazer as coisas sério, é um pouco mais difícil da gente conseguir reduzir esses custos, tá? E aí, para provar isso, teve alguns trabalhos que tentaram avaliar outras formas
de produzir essas medicações que fossem mais baratas. E aqui na conclusão do trabalho, ele coloca que a maioria, né, das moléculas sintéticas são produzidas através desse tipo aqui de fase sólida, e ele coloca que um grande limitante disso são os custos. E aí ele tenta trabalhar aqui essa possibilidade de conseguir esses peptídeos através de uma síntese de maneira sintética em fase líquida, mas ele coloca que esse processo ainda não é muito eficiente e que não é seguro para ser usado. Então, a própria conclusão do artigo final é isso. E aí eu já vou terminar colocando algumas situações de vida real aqui para a gente fazer uma comparação. Eu sou paulista, mas eu moro no norte de Minas. O tradicional lá é cachaça. Eu moro na região que é bem famosa pela cachaça. Estou devendo uma cachaça para a doutora Socorro. Não consegui trazer ainda para ela, porque toda vez que eu falo, gente, eu queria uma cachaça artesanal especial, uma coisa boa, alguém aparece com isso aqui para mim. Uma garrafa PET, sem rótulo. Oh, mas o cara está fazendo sucesso, tem um carrão lá atrás, ó. Acho que dá para a gente confiar. Gente, se você quiser tomar e assumir esse risco para você, tudo bem, até problema seu. Agora, você daria isso de presente para alguém? Não dá. La garantia sou eu. Não tem como. Então, muitas vezes a gente fica confiando. Ah, eu confio, eu acho que esse laboratório é bom, eu acho que essa farmácia eu nunca tive problema. E aí a gente confia, até que dá errado. Quem viu essa reportagem aqui da moça do picolé com a barata? Não foi muito legal, né? Mas vocês imaginam quantos picolés essa fábrica não vendeu? Até aparecer esse daqui que deu problema. Milhões de picolés eles devem ter vendido, e até que um deu problema. O problema, e se for no seu paciente que der o problema? Como que você vai fazer com isso? Como que você vai justificar para o paciente essa prescrição? Se for com ele que der errado. E aí a gente começa a ver uns absurdos assim. A busca da medicação é tão grande que eu tenho certeza que todo mundo viu isso também, né? De trazer uma medicação que precisa ser refrigerada entre 2 e 8 graus na temperatura corporal. Não sabemos que condições que isso daqui veio, qual a procedência, né? E por que isso está acontecendo? A verdade é que a gente adora novidade. O paciente adora novidade. Eles querem chegar no consultório e querem saber qual é o último tratamento aí para perda de peso. O médico quer ir nas redes sociais e quer falar, porque no meu consultório eu faço o último tratamento mais moderno para as redes sociais. E é por isso que às vezes vem essa busca tão incessante de uma medicação que ainda não chegou. E é isso que eu acho que seria bom da gente fazer essa reflexão, né? Porque agora a vítima mais frequente tem sido a tirzepatida, né? Em breve será a retatrutida, que faz parte aqui da nossa mesa também. Ah, não, espera aí, já é vítima já. Deu tempo de atualizar a aula, já tem gente, então, tá? E aí, vocês lembram da fase dos estudos que eu postei para vocês? Ah, estudo da medicação. A retatrutida não tá na fase 3, os estudos nem foram publicados na fase 3 ainda. Então, lembrem que tem um grande caminho ainda até ela chegar na nossa farmácia. Mas já tem para comprar na internet. E aí, vocês querem notícia boa? Então, já temos notícia boa, acredito que todo mundo aqui que trabalha com nutrologia viu isso, né? Recebemos a notícia essa semana de que a tirzepatida vai chegar sim no Brasil, de maneira legal, de maneira confiável, para a gente comprar na farmácia com segurança, né? Todo mundo deve ter recebido essa figurinha aqui no WhatsApp, Cheguei Brasil, vai ser um ícone para a gente, então a gente em breve vai ter essa medicação, não tem por que a gente ter pressa de correr com isso, tá? E como take-home messages, não é ilegal, mas não é seguro. Então, eu não recomendaria, eu não apostaria o meu CRM nisso, tá? Não há estudos de bioequivalência mostrando, né, a equivalência dessa droga, não há estudos de segurança e de pureza, existem dificuldades logísticas no processo dessa droga, no transporte, e o custo-benefício teria que valer muito a pena, e pelo que a gente viu, isso não é muito factível, tá? E eu queria terminar aqui com essa frase que eu gosto muito, que faz uma alusão a respeite as minhas curvas, não só as curvas, né, corporais do paciente com obesidade, mas respeite também a inteligência do seu paciente com obesidade e a busca por um tratamento sério. Porque muitas vezes esses pacientes entram nesses tratamentos sem saberem realmente ao que eles estão sendo expostos, né? Então, eu acho que depois de toda essa questão de biossegurança, dificilmente um paciente sabendo de tudo isso escolheria esse tratamento para ele. E essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer
pelo convite. É uma grande honra estar aqui ao lado de grandes mestres e grandes pessoas que eu admiro. Eu vou falar então sobre mitos e verdades dos análogos de GLP-1 na gravidez. O que vocês acham que deve ser considerado antes de prescrever um GLP-1 para as mulheres em idade fértil? Já se pensaram sobre isso? A Febrasgo colocou agora, em fevereiro de 2025, que até 2044, metade da população adulta brasileira será obesa. Será já uma preocupação com a saúde, feminina? Vocês já atenderam ou conheceram algum caso de pacientes que usaram os análogos de GLP-1 e acabaram engravidando durante o uso? A gente tem aqui, que saiu o Atlas da Obesidade 2025 e o Brasil é onde está crescendo. É uma pandemia que a gente ainda não dominou, que cada vez mais está o número crescente, tanto de obeso quanto de sobrepeso, ou agora o termo, adiposidade, vem crescendo aí tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. E os análogos de GLP-1, que a Ana começou, a gente sabe que por diferentes estudos a gente tem já o benefício. O STEP, que trouxe a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade, o FLOW, que mostrou a progressão da doença renal nos pacientes diabéticos tipo 2, a gente tem o SELECT, que o Dr. Thiago falou sobre as questões de sobrepeso e obesidade naqueles pacientes já com uma doença cardiovascular estabelecida, o PIONEER, que avaliou então a segurança cardiovascular da semaglutida oral, e eu coloquei aqui a síndrome do ovário policístico. A gente não tem grandes estudos igual esses, da cardiologia, entre outros, mas é uma paciente jovem, com sobrepeso, obesidade a grande maioria, ela tem a resistência insulínica e, além disso, ela tem um risco cardiovascular aumentado. Então, não seria ideal para essas mulheres estar em uso da medicação análogo de GLP-1? A gente sabe dos benefícios, que a gente já citou, que é a melhora do controle glicêmico, a redução da secreção de glucagon, regulação de apetite e a indução à perda ponderal. Mas o que tem então acontecido com as mulheres portadoras de obesidades que estão em uso de análogo de GLP-1? Então, em pacientes obesas com ou sem a síndrome do ovário policístico, a gente está vendo diminuição dos níveis de androgênio, a gente está vendo aumento do SHBG, melhora da regularidade menstrual, melhora das taxas de ovulação. Então, os efeitos, além de metabólicos, algumas questões hormonais. E aí esse artigo me chamou a atenção, Obesidade e infertilidade, Colocar assim, que são duas eras, É um choque de duas pandemias ou uma consequência inevitável? A gente sabe, que o estresse oxidativo na obesidade, a inflamação crônica, a alteração de microbiota intestinal, a resistência à insulina, a hiperglicemia, tudo vai afetar que com essas mulheres obesas a gente tem sim uma dificuldade de gestação, a gente tem sim um aumento, da taxa de infertilidade. E falando nessas pacientes que eu citei, da síndrome do ovário policístico, que começou sim a ser uma indicação, por a resistência insulínica, pela sobrepeso e obesidade, e elas começaram a melhorar outros parâmetros hormonais. Mas será que isso aconteceu justamente por reduzir o peso ou a medicação teria algum outro critério, em relação a isso? Então, nesse estudo de revisão, mostrou que os análogos de GLP-1, eles têm algum efeito central que pode estar atuando na pulsatilidade do GNRH, como também numa questão mais periférica nos ovócitos, trabalhando na maturação folicular. E aí eu vou começar com algumas perguntas, Toda mulher em idade fértil, então, que usa GLP-1, ela tem que ser aconselhada, sobre a contracepção? Isso é um fato, Acabei de falar que ela pode melhorar alguns parâmetros metabólicos e ela possa vir engravidar. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que discutir antes, com a nosso paciente, quando ela vai querer gestar, como que vai ser isso. E será que então, os análogos de GLP-1 pode realmente melhorar a fertilidade metabólica nessas pacientes portadoras de obesidade? E esse daqui foi o congresso americano, o Obesity Week do ano passado, que a gente foi à Nutrology Academy, e a gente viu que isso era um fato. Eu e algumas colegas, a gente apresentou uma revisão, um pôster, um abstract, falando então dos impactos do GLP-1 na fertilidade na mulher. E dentro dos resultados a gente viu que a liraglutida mostrou, melhora na regulação hormonal, melhora então no volume, até no volume da questão dos ovários, e a associação de liraglutida com a metformina aumentou as taxas, de FIV e gravidez espontânea em 69% em 12 meses, comparado a 36% quando se falava só no uso da metformina. Mulheres que usam GLP-1 devem interromper o uso da medicação imediatamente ao descobrir a gravidez?
E isso é um fato. A gente está mostrando aqui esses desfechos relacionados à fertilidade e a gente tem que 50% das gestações em todo o mundo não são planejadas. Será seguro, então, o uso dos análogos de GLP-1 em grávidas? Então, pela recomendação da indústria farmacêutica, a descontinuação da medicação ela deve preceder 2 meses antes da concepção. Então, se eu falei que aumentou a taxa, né, melhorou o perfil hormonal dessa paciente, 50% dessas gestantes elas não planejam, será que então não teve nenhum estudo observacional que foi mostrando para a gente o que aconteceu nas gestantes que por algum descuido, né, ou uma não informação, engravidaram em uso dos análogos? Então, vou trazer o que a gente tem hoje na literatura. O número de mulheres grávidas relatando reações adversas ao uso do GLP-1 no banco de dados do FDA tem aumentado exponencialmente desde 2012, e isso é um fato. Esse estudo aqui, né, que são estudos observacional, que teve uma distribuição de mulheres grávidas e aumentou significativamente, até exponencialmente, o número de notificações. Mas será que essas notificações aconteceram porque está tendo mais efeitos adversos ou porque o uso da medicação aumentou? E nisso, houve associação, então, do GLP-1 a eventos adversos, como aborto espontâneo e pré-eclâmpsia? Isso foi um fato, né? Por esse artigo, mostrou que os órgãos mais afetados foram o sistema reprodutivo e o sistema gastrointestinal. O gastrointestinal é o que a gente já conhece, náusea, vômitos, constipação intestinal. Mas também teve aborto espontâneo e pré-eclâmpsia. Quando a gente fala dessa estatística aqui, a gente mostrou que houve uma notificação desproporcionalmente mais alta quando comparado, né, às mulheres grávidas não expostas a essa medicação. Então, ele concluiu que não aumentou o risco de malformações, mas há sim uma preocupação com os abortos espontâneos e a pré-eclâmpsia. Não houve diferença significativa na dose, se ela estava começando o tratamento ou se ela já estava em uso daquela medicação há mais tempo, já na dose máxima tolerada. E também houve umas notificações maiores em mulheres acima de 35 anos, tiveram mais eventos notificados. Então, com isso concluiu, né, que o GLP-1 não deve ser recomendado durante a gravidez. E a gente deve considerá-la, então, descontinuá-la numa gravidez não planejada. Então, vamos lá. O uso do GLP-1 na gestação aumenta o risco de malformações congênitas quando a gente compara, então, com a insulina? E isso foi um fake. O estudo que apresentou no JAMA foi um estudo também que contou com 50 mil mulheres com diabetes tipo 2 que tiveram seus bebês nascidos vivos e em exposição não somente os análogos de GLP-1, mas inibidores de LT2, DTP4, sulfonilureias e a insulina, que hoje é considerado padrão que a gente opta, né, para as mulheres com diabetes na gestação. Foi coletado dados dos países nórdicos, de Israel e dos Estados Unidos. Esse gráfico aqui já mostra para a gente o tanto que teve um crescimento exponencial do uso, né, dos análogos de GLP-1 nos últimos tempos, crescendo também com os inibidores de LT2, acho que devido aos estudos que vêm cada vez mais com essas medicações. E foi mostrado que quando a gente vê a comparação, né, a prevalência de malformações congênitas não é significativamente maior nos análogos do GLP-1 em comparação à insulina, que é referência no tratamento. Isso também foi mostrado também quando a gente ajustou para o risco relativo, também não teve aumento significativo. E então, as taxas de malformação congênita é maior nas gestantes que usam GLP-1 em comparação, então, a paciente diabética ou obesidade? Esse estudo aqui do BMJ também colocaria que não, que seria um fake. Por quê? Ele pegou também um estudo aí com coletas de base de dados em gestantes expostas aos análogos de GLP-1, em pacientes diabéticas não expostas e em pacientes com sobrepeso. E o que esse gráfico aqui mostra? A taxa de nascido vivo, perdas gestacionais e interrupções em 3 grupos. Mostraram que o grupo de GLP-1 teve uma taxa de nascido vivo inferior aos outros grupos, mas sem aumento significativo na perda gestacional. Esse tabela aqui, eu traduzi ela, que também mostrou que, né, a exposição do GLP-1 no primeiro trimestre de gravidez, o risco aumentado também não teve um risco aumentado de malformações congênitas nessas mulheres com diabetes ou então com sobrepeso e obesidade. E o uso de GLP-1 na gravidez está associado a um risco aumentado de parto prematuro e natimortalidade? Eles também fizeram a análise desse dado. E a resposta foi fake. Na verdade, a taxa de parto prematuro foi menor nos análogos do GLP-1, comparado, então, com o grupo de obesidade
e diabetes. Os natimortos foram ligeiramente maior no grupo de sobrepeso e obesidade, e as taxas dos bebês grandes para a idade gestacional foram maior no grupo do GLP-1 e nas pacientes diabéticos. Então, eles colocaram que o uso inadvertido aí no primeiro trimestre, né, não foi associado ao maior risco, né, de malformações congênitas, e colocaram aqui que as mulheres expostas aos análogos de GLP-1 tiveram mais interrupções voluntárias na gravidez, provavelmente por um possível efeito do medicamento. Mas eu gero aqui um questionamento: será que essas mulheres também, elas não estavam com a gravidez planejada e acabaram engravidando sem querer, e às vezes também por mal informação e não saber os riscos desconhecidos ainda da medicação, optaram pela interrupção? Mais estudos são necessários. Esse daqui também é um estudo, né, de revisão, que mostrou também que, apesar, né, que seja cada vez mais utilizado o GLP-1, a gente ainda tem ausência de dados robustos. Os estudos em animais, né, têm os efeitos adversos mais elevados, e ainda há uma preocupação nas possibilidades de efeitos adversos, tanto na malformação, restrição de crescimento fetal, como na morte embrionária. O uso do GLP-1 antes da gravidez está associado ao maior risco de diabetes, distúrbios hipertensivos e parto prematuro? Agora eu estou falando dos desfechos obstétricos. E a gente tem um artigo que foi publicado agora, em janeiro de 2025, que também foi um estudo coorte observacional, onde tinham mulheres expostas 24 meses anteriores à gravidez ao GLP-1, comparada a mulheres grávidas sem uso de GLP-1, avaliando então esses seguintes desfechos. E o estudo concluiu que houve uma redução significativa do grupo de GLP-1, tanto para diabetes quanto para hipertensão, parto prematuro e ainda menor taxa de cesariana. Resumindo aqui minha aula, a gente tem que saber assim, manejar a obesidade e a fertilidade na era dos agonistas de GLP-1. Como eu falei, algumas coisas já estão certas, né? Perda de peso, melhora a regularidade menstrual, melhora a taxa de concepção. O GLP-1 tem benefícios aí diretos, né, no sistema reprodutivo, que eu mostrei antes, não apenas, né, só a perda de peso. Os estudos indicam, então, que 7% da perda de peso corporal pode aumentar a sua chance de concepção espontânea. Então, eu falei muito da paciente com síndrome do ovário policístico, porque ela é uma paciente jovem que vai chegar no nosso consultório e a gente vai acompanhar ela para a vida inteira. Então, a gente está falando de uma doença crônica. Então, quando a gente começa uma medicação, a gente espera que ela continue, igual você tem um hipertenso que usa, mas a gente tem que também saber como vamos orientar ela, né? A gente vai ter que aconselhar ela pré-concepcional sobre a perda de peso e quando a gente vai descontinuar a medicação, porque a gente também pode levar também a interrupção abrupta e isso fazer com que a gente ganhe peso rápido e a gente vai ter que ter impactos negativos na gestação. Além disso, a gente pode ter déficits nutricionais, alterações de absorção de anticoncepcionais orais. Então, os GLP-1 devem ser descontinuados, mais uma vez, para a gente evitar que isso aconteça. Os possíveis efeitos negativos aqui, eu também coloco que são também as alterações de deficiência de micronutrientes, talvez uma perda de massa magra, né? Então, isso tudo que vai impactar a gravidez tem que ser discutido antes da gente descontinuar. E as pesquisas futuras também, eu acho que também em relação à implantação embrionária, o risco de aborto e do desenvolvimento fetal. Aí eu pergunto para vocês, como vocês abordariam então uma paciente que deseja engravidar, mas está em uso de análogos de GLP-1? Vocês já pararam para pensar? Isso é um tema que a gente vai levar, né, da Nutrology Academy para o Congresso Europeu de Obesidade. Era um tema que inicialmente foi enviado para um pôster e acabou se virando uma discussão oral para a gente apresentar. E essas foram de algumas evidências científicas, né, que eu trouxe para vocês através dessa revisão. Eu coloco essa frase aqui no final porque a medicina é ciência das verdades transitórias. Talvez o que eu estou falando aqui agora, daqui a pouco vem um artigo e me prova que eu estou errada, libera a medicação, ou talvez não, né? Ou talvez proíba, né, o uso da medicação, não só apenas 2 meses antes, mas, né, seja um período maior. O negócio é que a gente ainda não tem um guideline para isso. Então, como a gente está vivendo uma época que a gente está vendo cada vez mais a acessibilidade à medicação para a obesidade, a gente tem que pensar no paciente como um todo. Eu deixo aqui. Meu muito obrigado.